E aí, pastor Alisson? Fala, meu amigo, tudo bom? Estamos aqui pela primeira vez, mas para Dan- muitas, né? É verdade. Dando início hoje ao Tribuscast, né? Esse programa aqui que nós tivemos essa ideia de começar, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu, você, tem mais dois ali ajudando também. São os vulgos contra regras, né? Isso. Luiz Afonso Leilson e também, Leilson. Os dois aí, brother, que estão junto com a gente, equipe, né? a nossa equipe, né? Vamos estar Faz parte. revezando aqui essa mesa, né? Com grandes homens de Deus. E mulheres E também, mulheres de né? Isso é Deus importante também, falar também. verdade. Homens e mulheres de Deus, que vai ser um lugar bastante interessante. Se quiser começar falando alguma coisa. Não, perfeito, é isso mesmo. Acho que esse é o protótipo, né? O primeiro episódio que a gente está aqui para conversar um pouquinho, mostrar para quem está com a gente como que vai acontecer, qual a intenção, que tipo de assunto que geralmente a gente vai abordar e por que a gente teve essa ideia, né? Eu acho que isso que é muito importante. Hoje a gente vive uma vida muito corrida e o tempo todo você tá todo mundo louco, né? Ah, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. E muitas vezes a gente não tem tempo para parar só para aprender. E aí tem as opções que a gente tem, como o Tribuscast, que a gente está lançando agora, que é uma opção de você aprender com uma conversa de algumas pessoas para a gente estar lançando aí no mercado, né? Mas para a gente começar, Bruno, fala aí, tu que tá um pouquinho à frente mais dessa questão do nome, a questão de tempo. Fala aí para quem tá nos ouvindo, como é que surgiu esse nome aí, Tribuscast? De onde é que vem? Como que surgiu? Quando? Por que isso aí? Na verdade, eu não estou na frente, nós estamos na frente. O nome Tribos vem da conferência Tribos, né? Na nossa conferência de jovens, né, e adolescentes lá da Nova Aliança El Shaddai. E vendo essa brecha, né, essa necessidade no mercado e no meio também cristão, de conversar com grandes homens de Deus, aprender sobre tanta coisa, né, que a gente aprende já nas escolas, a gente Sim, aprende na igreja. A igreja hoje é um local maravilhoso para se crescer, tanto como cristão como profissional no mercado de trabalho. sim, verdade. E a internet, né, você consegue alcançar mais pessoas, né? Então essa ideia, esse nome Tribuscast veio justamente lá da conferência que inclusive, né, estamos chegando próximo em Sim, agosto, agosto. 26, 27, 28 de agosto. Serão dias aí tremendos para a glória de Deus, né? Quem nos assiste e nos escuta já está mais que convidado. Esse nome Tribos, né, veio da conferência, um nome profético, onde a gente entende que a gente pode alcançar todo tipo de tribo sem nenhum tipo de preconceito, alcançar pessoas, né, para falar do nome de Jesus, para falar sobre o caráter de Deus e para estar em comunhão, em unidade. E nada melhor do que estar em mesa, né? Jesus estava sempre em mesa, ensinando, né, trazendo princípios, e aqui a gente vai ter essa mesma ideia. E o legal também é essa questão do podcast do Tribus, né? Porque muitas vezes a gente tem que esperar um ano inteiro para poder chegar numa nova conferência, poder aprender de novo alguns assuntos que a gente pode ir aprendendo de pouco em pouco. Então, por isso também é importante, por exemplo, o Tribuscast, que a gente não precisa esperar um ano inteiro para poder aprender determinado assunto com alguém que tem um pouco mais de experiência. A gente pode ir ao longo do tempo, vai aprendendo um pouquinho, uma conversa aqui, uma conversa acolá. Quando a gente chega para um evento maior, que é o podcast em si, que é esse momento que a gente vai ter, ou a conferência, a gente já tem muito mais bagagem, a gente consegue absorver muito mais aquilo que a gente vai ouvir, seja numa conferência, seja num culto, seja em um treinamento ou qualquer outra coisa. É como se fosse pílulas, né, que a gente vai tomando dia após dia e aí vai ficando cada vez melhor. Acho que é interessante. Tu poderia falar um pouco como vai funcionar esse formato do programa, né? Quantas vezes por semana a gente vai fazer, para as Show! pessoas ficarem sabendo, né? Bacana. Então, o Tribuscast ele vai acontecer uma vez por semana. Geralmente a gente vai liberar um episódio por semana. Pelo menos essa é a intenção inicial. A gente não sabe o que Deus vai direcionar aí ao longo do tempo, né? Mas a intenção é nós convidarmos pessoas que tenham algo a compartilhar em uma conversa franca. A gente sabe que, por exemplo, muitas vezes eu e você, a gente era mais novo, sei lá, adolescente, jovem, enfim, a gente não tinha acesso a todas as pessoas que a gente gostaria de ter uma conversa, né? Eu até falei já algumas vezes que, por exemplo, já trazendo para o lado pessoal, tinha uma coisa que eu gostaria de conhecer alguém e um dia eu tive a oportunidade, eu conheci um herói de guerra.
Show de bola. Fui para um evento da empresa que eu trabalho aqui em Açailândia, lá tinha um palestrante que ele era herói de guerra, tinha servido lá no, se eu não me engano, no Vietnã, ele já tinha uma certa idade. E ali eu tive a oportunidade que poucas pessoas têm de fazer algumas perguntas para ele. E aí, como é que era lá? Como é que era a sensação? Como que era a relação com essas pessoas que moravam lá? Como que era ter que, às vezes, fazer algo que você sabia que estava prejudicando a outra pessoa? Então, sensações como essa, né, de conversar com alguém que muitas vezes você não tem acesso, é algo que todo mundo tem. Quantos de nós gostaríamos de conversar, sei lá, com um governador, com um grande empresário, com um pastor, e muitas vezes a gente não tem acesso, não porque nós não somos importantes, mas porque o vínculo de amizades próximos ainda não nos permite, né? E muita gente tem essa intenção. Então, para isso surgiu o Tribuscast, a gente poder fazer com que cada um que está nos assistindo possa participar de uma conversa com alguém que muitas vezes ele tem o desejo de conversar, ter aquela conversa mais franca, descontraída, aprender no dia a dia e não tem essa oportunidade ainda. Por exemplo, nosso pastor Marcos Paulo, quantas pessoas gostariam de tomar um café com ele, comer um pãozinho, ele ouve falar um negócio dele, ele acha bom demais, né? Vamos supor que o pastor Raimundo Donato e outras pessoas que muitas vezes a gente tem o interesse de conversar, de sondar e não tem essa oportunidade. Então, essa é a principal função do Tribuscast. É proporcionar que todo mundo possa participar de uma conversa descontraída e aprender com coisas que muitas vezes não vem uma palestra, não vem um sermão, não vem uma aula, mas a gente vai aprendendo no dia a dia e assim a gente vai pegando aquele famoso cacoete, né? No dia a dia, como é que eu vou fazer e assim vai. Então, essa é a grande intenção, né? E de uma maneira bem leve, né? Bem suave, a gente vai bater papo, a gente vai sentar à mesa, né? Tomar um café, tomar um suco, comer aqui diz que crente gosta de comer, gosta né? de Então comer, tem que ter um lanchinho. Ter um lanchinho. Então a gente vai bater esse papo de uma maneira bem descontraída, né? E a gente vai crescer junto. Eu creio nisso. Show de bola. Mas é isso mesmo. Então, quem está assistindo a gente já pode ter a oportunidade, por exemplo, de colocar lá nos comentários, lá embaixo, eu gostaria de conhecer, ter uma conversa com fulano de tal. Então, já pode deixar. E é legal que a gente vai poder ver isso, né? Isso pode claro que a gente vai começar com aqueles que a gente já conhece, né? E é até mais fácil pra gente. E a gente vai convidando. Então, você que quer ver alguém aqui nessa mesa, nesse lugar, você pode colocar aí nas redes sociais. E assim, o legal, por exemplo, eu ouço alguns podcasts, eu assisto também. E uma das coisas que eu vejo podcast, né? No caso aqui o nosso Tribuscast, né? É no carro. Moro numa região um pouco mais distante do meu trabalho, geralmente demora ali 15, 20 minutos para chegar, então é um tempo que antes de eu sair de casa, eu ligo ali o Bluetooth, conecto no celular, boto no som do carro e aí já vou ouvindo. Então, todo mundo vai ter essa oportunidade. Por mais que a vida seja corrida, né? Trabalho, estudo, isso e aquilo, conecta ali rapidinho na TV de casa, enquanto você tá fazendo o almoço, tá ouvindo a gente falando, tá assistindo, tá aprendendo um pouco, ou tá indo pro trabalho, tá indo para qualquer outro lugar, e aí você tem a oportunidade de colocar e fazer aquela velha coisa, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Tem mulheres por aí que espalham que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não, mas... Fica o desafio, nós precisamos provar isso, o homem consegue. Tem gente que prefere o áudio, né? E tem gente que prefere o vídeo, né? Por isso que a gente também vai fazer esse programa, né? Esse Tribuscast também pelo YouTube, né? Quem gosta de assistir aquele vídeo não consegue ficar muito tempo ouvindo e quer visualizar, né? Tá certo que os que estão aqui agora não são tão formosos assim, mas nem os nossos substitutos, nossa equipe aqui que tá pronta pra... Muito menos. Se eles quiserem falar alguma coisa aí... Fale por si só, viu? O meu ego tá lá em cima. Meu Deus, tem que ler aquele livro, Ego Transformado. Eu também confio no meu taco, viu? Hoje a gente tá numa geração que todo mundo sabe tudo. Sim. Né? Pelo menos um pouco, porque aquilo que você não sabe, você coloca, dá um Google lá e aprende, assiste um vídeo, tem tutorial para fazer tudo, né? Ontem mesmo eu peguei um iPad ali com problema e eu não sabia resolver, coloquei no Google
no Resolveu YouTube, rapidinho. rapidinho resolvi um problema da minha sobrinha. Então, essa é a geração de hoje, onde as informações estão espalhadas em todo lugar, né? E aí vem aquele negócio, nem toda informação realmente é, vamos dizer assim, útil, né? É aplicável, né? Então tem muita coisa, você deu o exemplo aí de algo técnico, né? Pegar um iPad, que é uma função, é um roteiro, mas e na vida, muitas vezes não tem um roteiro, né? Ninguém chegou assim, Bruno, quando você for casar, o roteiro é esse aqui, ó, tem que ter isso, isso e isso. Não tem como, então a gente tem que ir aprendendo mesmo na lida, na observação, Verdade. na conversa com pessoas mais experientes. E como tem pessoas que não têm experiência alguma, né? E que querem ensinar outras. E aí tá um grande perigo, né? Quantas vezes a gente tem dado ouvidos para as pessoas que têm uma teoria fantástica, mas na hora de colocar em prática, geralmente deixa muito a desejar. É verdade, né? a gente tem que filtrar bastante, né? Os nossos olhos, o nosso ouvido, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, né? Aquilo que a gente assiste, porque na internet tem muita coisa boa, mas Sim. tem coisa que não presta, né? E por mais que a gente fale assim, não, mas eu sei filtrar, a gente nunca sabe quando que está sendo levado por um caminho que realmente pode ser que não dê certo, né? Quando a gente percebe, a gente já está com a mente um pouco confusa, já confundindo princípios e tudo mais. Então, por isso é importante também a gente estar próximo de pessoas que agreguem valor, né? Hoje em dia a gente fala muito dessa questão de agregar valor. E esses dias eu estava lendo um pouco, até nessa onda aí, né, de Cringer, né, eu tava lendo um pouco sobre a geração Z, geração Millennial, Y, X e por aí vai, e um dos hábitos... Tem até a geração C agora, Covid, né? Geração Tá C, que é a agora. Covid. E um dos hábitos é sempre esse, é sempre ter algo a ensinar, por mais que você não tenha vivência. E aí que mora um perigo. Às vezes a gente está aprendendo com pessoas que criaram um método, criaram um roteiro, mas nunca colocaram isso em prática. Aquele famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí é um grande perigo. Quantos jovens, quantos até adultos mesmo, têm seguido tantos conselhos que não são aplicáveis e fogem do nosso posicionamento cristão, né? E não conseguem ter um sucesso na vida, não conseguem deslanchar, crescer, amadurecer. Muitas vezes, né? Se alguém falar assim, arrasta pra cima, já parece que é Já alguém... tá arrastando. Já parece que é alguém que é influente, né? Alguém que tem algo a acrescentar. E muitas vezes até tem, né? Por isso que a gente deve filtrar. E aqui a gente vai sentar com tanta gente sábia, tanta gente, né, com caráter aprovado, que a gente conhece de perto e a gente vai crescer, né, nesse bate-papo tão legal aqui. E aí uma das coisas bem importantes de falar também é que, por exemplo, muitas vezes a pessoa tá vendo, não, vamos falar só de versículo bíblico. Não, aqui a gente vai falar de tudo. De tudo. A gente vai falar de estudo, a gente vai falar de casamento, a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de esporte, de torcer pro Flamengo, torcer pro Vasco, o que for, a gente vai falar de tudo. A gente vai tentar aprender com a vida da pessoa, né? Claro que isso vai trazer a Bíblia para o nosso dia. Por quê? Porque as pessoas que a gente vai convidar aqui são pessoas que vivem da maneira que Cristo nos orienta, né? Mas tudo muito, vamos dizer assim, nada muito tão espiritual. Aprender mesmo no dia a dia, como é que faz para lidar, vou dar um exemplo aqui, como é que faz para lidar um dia que seu filho tá chateado, e que estratégias que você usa, o que você faz, como que você faz a gestão de tempo. Esse tempo de pandemia, né, tantos casais em crise, né, de aprender com pessoas que são casadas aqui há 20, 30, Sim. 40 anos, né, que passaram diversas dificuldades e aprender com uma pessoa dessa madura sobre casamento, sobre amor, sobre como se comportar em tempos difíceis, tempos alegres, se comportar tanto nos dias difíceis, né, financeiramente, ou talvez os dias melhores. Então, conversar com pessoas assim ajuda demais. Essa geração aqui tanto precisa, né? Fora a questão também de aprender com a vida, né? Eu não sei quantos são igual eu gosto muito de história. Quando eu começo a ler história, ver filme que é baseado em fatos reais, eu aprendo muito. Por quê? Porque para mim a vida da pessoa fala muito mais do que o discurso dela. Então, por exemplo, vem um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus, ela começa a falar das dificuldades que ela teve quando adolescente, quando jovem, como que ela venceu isso. Isso muitas vezes traz um segredo, uma chave para quem é jovem e está assistindo, melhor do que você ler 10 livros, participar de 30 cursos. Não estou desmerecendo ler livro ou participar de curso, mas eu estou falando que muitas vezes aquilo que é um detalhezinho que a gente consegue pegar para a nossa vida em uma conversa simples,
às vezes pode gerar mais impacto na nossa vida do que muitas outras coisas que a gente tem gastado tempo, dinheiro, disposição, fazendo e muitas vezes não dá certo, né? Então... A gente vai falar de tantos temas, talvez até alguns polêmicos, né? Tem a turma que gosta da polêmica também vai gostar. Claro que a gente vai tratar de uma maneira tentar tratar de uma maneira bem sábia. A gente vai falar de empreendedorismo, né? Tanta gente que sonha montar um negócio e já a pessoa aprender com o homem de Deus dentro dos princípios, né? Tem tanta coisa legal que a gente pode fazer por aqui. Dessa área aí eu não posso falar muita coisa, não. Eu não lido com isso. Eu vou ter que chamar outras pessoas mesmo para falar. Mas assim, de diversas coisas, né? Por exemplo, aqui, coincidentemente, tem pessoas aqui que não são só pastores de ofício, né? Eu, você, a gente trabalha no mercado de trabalho, como outras funções. Então, a gente também vai falar um pouco de mercado de trabalho, aptidões, como que um profissional tem conseguido alcançar sucesso, que estratégias que ele tem usado, o que foi importante. Teve um curso tal que eu fiz, foi aprender um novo idioma, enfim, coisas que abrangem todas as esferas da vida, né? Esfera emocional, esfera de competência, esfera de conhecimento, para que a gente consiga tornar o nosso tempo útil. Eu acho que essa é o grande segredo que a gente precisa ter para os nossos dias hoje. Seja jovem, adulto, criança, adolescente, tudo que for. É transformar o nosso tempo útil, porque hoje o que a gente gasta o nosso tempo com coisas que não são úteis é um absurdo, né, Bruno? Quanto tempo a gente gasta na rede social, né? Rapaz. Se a gente tivesse gastado esse tempo, né, que alguns celulares aí, né, acabam mostrando o tempo de uso diário, imagine se a gente gastasse todo dia meia hora assistindo um podcast, ou um Tribuscast, né, aprendendo algo de Deus, aprendendo algo do mercado de trabalho, né? A gente vai falar aqui também sobre as questões emocionais, né? Essa geração tão fragilizada aí, nós infelizmente somos conhecidos como a geração mimimi, né? A geração que nós vivemos, e a gente precisa aprender como lidar, né, com os jovens, adolescentes, adultos, os pais, filhos. Um tempo difícil que nós estamos passando, saindo de uma pandemia, vacina, não tem vacina, e são tantos assuntos... A economia também, lutando ali um pouquinho, assuntos tão né? relevantes, e a gente vai conversar sobre tudo isso com pessoas aqui maravilhosas que vão acrescentar demais na nossa vida. Eu imagino todo mundo assistindo agora e falando assim, rapaz, será quem são essas pessoas? Bruno, pode dar algum spoiler? Eu acho que a gente poderia falar quem vai ser o primeiro. Será? Já tem uma lista aí grande, né? Mesmo? Os nossos parceiros aí estão trabalhando nos bastidores aí também, fazendo as contratações aí. Mexendo os pauzinhos para efetivar os contratos, convites e tudo mais. Vai ser um negócio legal. Bacana, é sempre bom isso, assim, mas a gente até reforça, né? Quem tiver interesse em ouvir alguém, manda o nome aí pra gente, coloca aí nos comentários, manda de alguma forma, faz um sinal de fumaça, a gente vê a possibilidade aqui de agendar, de colocar aqui na nossa lista de possíveis participantes pra gente poder também estar interagindo com quem tá em casa, né? E assim, eu não sei como é que é você, Bruno, nessa questão, né? Mas, por exemplo, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, às vezes a pessoa tem aquela falso entendimento, né? Tipo assim, rapaz, pastor Bruno, sempre que eu vejo ele é um rapaz sério. Não conhece, né? Rapaz sério, compromissado. E aí, você imagina uma pessoa que não aceita, não é tão divertida, né? E aqui, às vezes, a pessoa vai ter essa oportunidade, né? De conhecer um outro lado, muitas vezes, de alguém que ele só vê de uma maneira séria. Nós vamos contar piada aqui também? Rapaz, contar piada eu não sei. Tentar é uma coisa. Os outros sorrir já é outros 500, né? Mas assim, é algo legal, pode ser que a gente conheça uma outra faceta de alguém verdade. Que a gente já vê, que a gente tem aquele entendimento, poxa, como é sério. E às vezes aqui a gente pode conversar, perceber que já é mais descontraído, perceber que leva a vida com maior leveza. É comum da gente, né, fazer um pré-julgamento, né? Talvez por uma situação, ou por alguma palavra, ou alguma frase fora de contexto, a gente acaba julgando e levando essa pessoa a ter uma referência talvez até negativa. E aqui a gente vai conhecer bastidores. Inclusive hoje aqui estão tirando foto, né? Daqui a pouco já vamos postar no nosso Instagram aí. O pessoal aí já pode até falar, né, do apoio aí, como é que é o nome do nosso Instagram e tal. Eu acho que a gente poderia fazer uma votação.
talvez a galera de casa nos sugerir algum nome pra gente chamar a galera do apoio, né? Eu acho que pode ser algo interessante pra gente criar. Eu digo ou não digo? Eu acho que o pessoal de casa pode falar um nome assim pra gente chamar carinhosamente. Aí falou de dar, assim, mais ou menos assim, pra gente ficar... Vamos pensar. Apelidos originais. Justo! Os apelidos originais precisam ficar de fora, né? Mas podem vir outros novos originais. Mas é muito bom tudo isso que a gente tá falando aqui. A melhor coisa é ter amigos, né? Aqui a xícara aqui personalizada aqui do nosso estúdio, né? Não vou deixar de falar aqui do nosso estúdio aqui, parceiro. O meu tem um pouquinho de suspense ainda. O pessoal da like. É porque o pastor Alisson já tá pegando aqui a like na transição já. Ali foi o começo, aqui já é os dias atuais. A gente mudou tudo, fez o rebrand, agora tá tudo assim, tudo preto. Não tem preconceito com preto, né? Não. Aqui, muito pelo contrário, aqui a gente tem uma grande aceitação. Vigia. Não, desliga esse microfone aí, toma desse menino aí. Tão solto demais, solto demais. Corta aí, produção, o microfone desses jovens. Mas assim, Bruno, pra gente poder... Passa para quem tá em casa. Então, a gente já falou muita coisa aqui sobre o Tribuscast, né? E aí, por mais que as pessoas em casa já tenham entendido, mas a gente precisa falar assim, muitas vezes hoje em dia a gente tá lidando com muitos assuntos de polêmica, né? E eu particularmente eu percebo que muitos assuntos de polêmica são válidos, outros não tão válidos. Mas o que eu percebo mesmo que falta é a gente simplesmente viver aquilo que fala. Né? E aí por isso que vem essa questão do Tribuscast. Quantas vezes, por exemplo, a gente já viu muitas pessoas nos ensinarem tantas coisas, né? Já fizemos curso, pagamos e tudo mais, mas a gente não consegue viver isso. Por quê? Porque vem de uma maneira muito complexa. Olha, se você quiser ser alguém na vida, você precisa, para ser sucedido, você tem que dedicar tantas horas de estudo, você tem que fazer tal curso e aquilo, e parará. E vem recheado de que muitas vezes sobrecarrega as pessoas, né? Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E muitas vezes são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Olha, não abra mão de 30 minutos com seus filhos. Só com seus filhos. E isso muitas vezes vai lhe ajudar em um momento de estudo para quem faz concurso a ter um rendimento melhor, a ter uma paz dentro de casa, uma harmonia mais tranquila. E muitas vezes a gente foca tanto naquilo que é complicado. Olha, lá vai eu derrubando tudo aqui, viu? A gente foca tanto naquilo que é complicado, que é dificultoso, sendo que as coisas estão nos mínimos detalhes, né? Verdade. Naquilo que a gente pode perceber. Por exemplo, de um empresário que a gente chama aqui e fala, como é que você conseguiu fazer a empresa crescer? E ele fala uma coisa que muitas vezes parecia ser óbvia e ninguém consegue perceber, né? Um dia eu participei de um evento, vou já entrar aqui numa área, um dia eu participei de um evento e perguntaram para um grande empresário, falaram assim, como é que você consegue fazer a sua empresa dar certo? Ele falou, é simples. No meu bolso direito está o dinheiro que entra, no meu bolso direito está o dinheiro que sai. Eu preciso manter a organização, não tem como ficar tudo bagunçado aqui. Eu preciso saber o que está saindo do bolso direito e o que está saindo do bolso esquerdo. Algo óbvio, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática. E aqui a gente vai ter a possibilidade de aprender a prática, não a teoria. Com conversas, literalmente, às vezes, conversa fiada, que na verdade não é nada fiada, é afiada, né? É verdade. Para a gente poder melhorar a nossa performance, a nossa lida diária como pai, como filho, como irmão, como primo, como estudante, como profissional, como trabalhador, empresário, e por aí vai, N responsabilidades que a gente tem. É verdade. Aqui a gente está fazendo tudo ao contrário hoje, aqui porque o programa não tem um roteiro certo, né? Aqui hoje é só a apresentação, é só pro pessoal ficar escutando a gente conversar. Na verdade, eu queria que você se apresentasse. No final. Quem é o Alisson no final? Nós vamos finalizar. Isso aqui é legal porque a gente descobre já se a pessoa, pra me conhecer, pra te conhecer, já assistiu. Isso aqui é tudo estratégia. Nada que é à toa, tudo é friamente calculado. Mas vamos lá, meu nome é Alisson, eu sou pastor de adolescentes e crianças na Igreja Evangélica Nova Aliança El Shaddai. Além de pastor também, trabalho como administrador,
vai fazer 7 anos aí na carreira de administrador, formado e atuando no mercado como administrador. Sou casado com uma mulher linda, Andressa Júlia, pastora Andressa Júlia. Fazendo a Ainda não tenho filhos, mas Em breve. virá. Então, toda vez eu escuto perguntas, quando é que vem? É normal, hein? É normal, né? Aí depois que vem o primeiro, qual é a segunda pergunta? Quando é que Quando vem o vem o segundo? segundo, E né? aí, E aí continua, né? Então, ainda não tenho filhos, tenho 28 anos de idade, por mais que tenha a carinha de mais novo, né? Como o pessoal diz por aí, mas já tenho 28 anos, não estou enganando ninguém. E sou um mero aprendiz na vida. Aprendo com os outros, aprendo com os meus erros e vamos aprendendo todo mundo junto, né? Eu acho que esse é o grande critério. Você é um E uma das coisas que eu Você é um mais... garoto prodígio. Sou nada, que isso. E uma das coisas que eu mais dou valor na vida são pessoas e boas amizades. Eu acho que é por isso que eu me sinto tão à vontade em conversar com as pessoas. Bom, Às vezes as pessoas dão tanto valor a coisas, né? Mas hoje, para mim, o que mais tem valor são pessoas. Começando com família, amizades, membros de igreja, irmãos na fé. Tudo isso a gente precisa dar tem muito muita gente que é valor. conhecido pelo que tem, né? Não, fulano de tal da empresa tal. É. Eu prefiro ser conhecido casado com fulano de tal, filho de fulano de É. tal, ovelha de fulano de tal, líder de fulano de tal. É verdade. Assim é melhor, a gente se sente mais útil, né? É Mas verdade. vamos lá, eu me apresentei, agora é você, doutor. Sou o Bruno, né? Sou farmacêutico, filho de Deus, casado com a Samara, pai da Clara e da Alice. Aí é sucesso, viu, essas duas? são Essas sucesso, duas é. aí. São duas bênçãos de Deus. Você pode não conhecer você, o Bruno, mas já conhece a Clara de algum vídeo que já são viu. conhecidas aí já. Mas a gente é servo de Deus, serve lá na Igreja Nova Aliança El Shaddai, sou pastor lá, pastor de jovens, estou pastoreando os jovens, né? A vida da gente vai mudando assim tão rápido. E servindo, né? Estou apaixonado por servir no reino de Deus, é uma coisa que eu faço com muita alegria. E sou farmacêutico, professor universitário, e a gente faz os corre aí, serve também por onde a gente passa. Todo dia aprendendo, crescendo. Amo essa área da educação, de aprender, ensinar. E aqui eu tenho certeza que vai ser uma ótima escola para nós também, Sim. né? Vamos aprender demais aqui, vai ser um momento de muito crescimento, tanto para nós quanto para quem nos assiste. E a ideia é que você assista esse Tribuscast como se você estivesse sentado aqui do nosso lado. Essa é a ideia principal. Com um papo bastante legal, bem leve. Vamos sorrir muito aqui e vai ser bênção. E assim, Bruno, eu já vou deixar uma pergunta. Vê na lata Pode que eu vou fazer. lançar. A gente tá falando aqui de pessoas, né, que a gente aprendeu. Tem alguém na tua vida, por exemplo, quando tu era mais jovem? Hoje você ainda é jovem. Sou jovem. Eu falei, eu tenho 34 anos, né? Olha, Tô aí é novinho jovem ainda, novinho, né? Mas alguém que tu lembra, por exemplo, que na tua juventude foi alguém muito importante pra ti, que igual a gente tá falando aqui da intenção do Tribuscast, que é aprender com o dia a dia, foi alguém que tu conseguiu aprender há um tempo atrás e que tu tirou lições pra tua vida que facilitou. Consegue lembrar de alguém aí? Além do meu pai, que me ensinou muito, né? Aquilo que eu sou, meu pai e minha mãe, me ajudaram muito a forjar o meu caráter, aquilo que eu sou hoje, né? Mas eu tive alguns professores que marcaram a minha vida, né? Eu tive um professor de educação física que eu considero, assim, um cara, assim, fantástico. Inclusive, hoje trabalho com ele na faculdade, Cara, ele me veio e falou, você é meu filho. Ele foi mesmo, me dá um cara? abraço. E uma relação, assim, que tu menos esperava, né? Professor de esperava, educação de física, educação tu conseguiu física. aprender bastante. Cuidava. Tive muitos professores, né? Sou filho de pais separados e Deus sempre... essa área da paternidade sempre mexe muito comigo, é uma área que eu amo, né? Então, Deus sempre colocou pessoas-chave. Eu tenho algumas tias que consideram mãe para mim, né? Uhum. Por conta de ter pais separados. Deus sempre trouxe muitas referências boas para mim, justamente para nunca me deixar só. Então, sou grato a Deus. Inclusive, ficou spoiler aí, né? O Bruno falou aqui que a área da paternidade sempre mexe com ele. Eu lembro de uma palavra que você compartilhou com a gente lá tanto na Aliança Jovem quanto no culto de domingo. Uhum. Quem quiser assistir, pode assistir. Tá lá no YouTube da Nova Aliança El Shaddai. Palavra bênção demais pra gente. Então, legal. E engraçado que vem das pessoas que a gente menos espera, né? Uhum. A gente esperaria, sei lá, um tio, uma tia, mas gostei que você citou o professor de educação física. O nome dele é Charles. Charles? E o legal, porque, por exemplo, assim, de todos os professores, pelo menos na minha época, eu acho que na tua também, o que tu menos tinha contato era o de educação física, Uma né? vez por semana, né? Você tinha 4 horários com o professor de português, outros 4 de matemática, não sei quanto de ciência, biologia e tal, mas o professor de educação física geralmente era uma, no máximo
2. E foi alguém que tu conseguiu aprender bastante, né? E agora eu faço a mesma pergunta para você. Eita, rapaz, eu tava tentando despistar aqui. Não, mas assim como você, eu tive várias pessoas, né? O primeiro, vai até parecer redundante, mas o primeiro foi meu pai, né? Meu pai e minha mãe. Eu já até falei algumas vezes, mas uma das formas que eu mais aprendi foi tendo observado meu pai e minha mãe cuidando dos meus avós paternos quando eles adoeceram, já de idade. Para mim, não tem escola, ensinamento nenhum que tenha me ensinado mais do que ter observado eles. A simplicidade, a humildade, servo, o que é de fato amar a pessoa, né? Cuidar de quem tá prostrado. Muito mais do que falar, né? Sim, cuidar de quem tá prostrado ali por, sei lá, acho que foi de 8 a 10 anos que ficou cuidando ali, prostrado, dando comida na boca, ajudando a tomar banho, muitas coisas. Para mim, esses 2 são cruciais. Fora isso, tiveram alguns líderes também na igreja, ou pessoas também de escola, de trabalho e tudo mais, que a gente vai aprendendo um pouquinho, observando, aprendendo e lidando. São os famosos, hoje em dia tem nome melhor para isso, né? Mais bonitinho, são os mentores, né? São os mentores da gente, seja no trabalho. E hoje a gente tem o nosso, que é o mesmo mentor nosso, né? Pastor Marcos Paulo, aí, que é referência para nós, né? A pergunta foi lá para trás, né? Mas hoje a gente tem o Pastor Marcos Paulo, que é um cara que sabe de quase todas as áreas, assim, como poucas pessoas a gente conhece. E o legal é que cada um, se a gente for parar para perceber, a gente sempre aprende no ponto forte de cada um, né? Cada um a gente vai aprender. Inclusive, ele vai estar aqui, né? Vai estar aqui. Em breve. Olha o spoiler aí. Olha o spoiler aí. Mas assim, a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo os pontos fortes de cada um, né? Pastor Marcos Paulo tem pontos fortes que a gente vai pegando ao longo do tempo, por mais que no início a gente não, eu não vou ser assim, mas você vai começando a absorver. Sabe uma coisa que eu lembrei? A gente vai conversar isso com ele aqui, né? Mas eu lembrei de uma coisa que eu aprendo muito com ele. Ele não procrastina nada. Se resolve tem algo logo para resolver, já resolve isso. Eu tenho aprendido, a gente como jovem, né? Geralmente, não, depois eu vou fazer, depois eu vou procurar. Vai virando uma bola de neve. Depois eu vou fazer isso, não, depois eu vou terminar. Não, já pego o celular aqui, já resolve, já marca e já... Uma das coisas também que a gente consegue aprender com ele é sempre acreditar nas pessoas e dar aquele primeiro empurrão. Ei, eu tenho uma missão pra você, diga sim, amém. É igual a pastora Vilma também. Se você perceber, a maioria das discípulas da pastora Vilma, até o sorriso se parece, que aquele sorriso é inconfundível. Quando você escuta em qualquer lugar... Ela também vai estar aqui. Vai estar aqui. Estamos parecendo o Danilo Gentili. Queremos você aqui. A pastora Vilma nos ensina muito, né? No amor, no cuidado, sempre acreditar nas pessoas, né? Sempre ter uma palavra certa no momento certo. Então... Pois é, mas para você ver, a gente falando aqui um pouquinho mais, né? Profundo, né? De como as pessoas marcam a nossa vida. E é isso que é a intenção do Tribus Cast, né? A gente deu exemplos aqui de pessoas que marcaram a tua vida, pessoas que marcaram a minha vida. Se a gente perguntar pro Leilson, pro Afonso também, eles vão responder. Vocês têm, gente, alguém aí que marcou a vida de vocês? Ou tá difícil de lembrar? Não, eu lembro, é como se fosse hoje, Pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Show de bola. Sempre tem alguém. Afonso deve ter também alguém, né? Deus quiser, ele também vai estar por aqui com a gente. Cara, pra mim, disparado, Pastor Alex Mendes. Olha aí. O cara que marcou minha adolescência, fez muita coisa. Show de bola. Incrível. Então, isso é legal. Então, quantas pessoas a gente pode ter que foram marcadas e a gente nem conheceu? E aí eu lembrei aqui de um exemplo. Tinha uma banda que eu acompanhava quando era adolescente, Delirious, o nome, do Martin Smith, uma banda lá do Reino Unido. Cara, como eu aprendi com aqueles caras, com as músicas dele, né? Eu me lembro que quando eles completaram 17 anos de carreira, eles sentiram o direcionamento de Deus que iam encerrar a banda e cada um ia seguir seu projeto. E eu me lembro de ter visto o último show deles, que eles fizeram, Firewall, alguma coisa lá. Como me marcou ter visto a última música que ele cantou. Que eu parei e comecei a pensar assim, cara, que fantástico. O cara chegou no final daquela etapa da carreira dele e saber assim, poxa, eu fiz algo que impactou muita gente ao redor do mundo. Então, aquilo que me deu um gás, por mais que eu nunca conheci ele, eu nunca nem fui em um show dele, um evento que ele tava. Mas aquilo marcou e eu pude aprender. Então, essa também é uma das intenções do Tribus Cast. Mesmo que a gente não tenha o contato pessoal com a pessoa, a gente consegue pegar algo que marca e leva para a nossa vida. Esse programa aqui também é validado pelo nosso pastor, né? Que nos deu várias ideias aqui para a gente aplicar. E quão é importante você ser acompanhado por alguém, né? Você ser orientado, a gente... Ninguém caminha sozinho, Ninguém está preparado para caminhar sozinho. Ninguém pode... Se você quer ir longe... Você pode ir correndo, você vai chegar até num lugar, mas se você for acompanhado, você vai mais longe ainda. Por isso que o propósito desse programa
desse Tribuscast não é ter like, não é ser reconhecido, não tem esse propósito aqui, né? A gente vive debaixo de uma palavra. E esse programa é algo para acrescentar, para somar na vida de alguém, para edificar a vida de alguém, para, quem sabe, alguém vai assistir esse programa e vai estar com depressão, tá com dificuldade emocional, vai ouvir aqui uma palavra de como vencer, de como superar, qual o caminho, alguém que está perdido, sem propósito de vida, né? O que eu preciso fazer, para onde eu preciso, quem eu preciso procurar, alguém que está com essa deficiência, essa dificuldade na área de paternidade, né? Essa orfandade que tomou de conta, ainda mais agora com tanta separação. Alguém vai escutar uma palavra aqui de Deus, né? A gente vai falar de muitos assuntos, mas Deus é o centro, Jesus é o nosso centro, é Ele que nos guia, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e a gente vive por Ele e para Ele. Né? E eu acho que o maior feedback pra gente aqui, pra nossa equipe que vai estar um pouco mais à frente, é, por exemplo, perceber que alguém depois nos procurou e falou assim, cara, eu aprendi algo com aquele convidado que vocês levaram que eu consegui colocar em prática. Eu acho que esse é o grande X da questão, é quando alguém falar assim, poxa, aquilo que o convidado tal falou foi algo que eu consegui pegar e, foi um estralar, assim, de dedos pra mim, e eu consegui me ver ali, colocar em prática e resolveu minha vida, né? Eu acho que é isso, não like, enfim, isso é bom também, mas, inclusive, deixe seu like. Mas o mais é a gente saber que realmente aquela conversa, ela gerou frutos, né? A palavra de Deus fala muito disso, né? Que a árvore que não dá bons frutos, ela não está servindo, ela vai ser arrancada, vai ser lançada fora, até para dar espaço para outras árvores que possam dar frutos. Então, eu acho que esse é o maior retorno que a gente pode ter, é saber que uma conversa pode destravar uma área, trazer usar uma palavra que o pastor Marcos Paulo gosta, um insight legal para ajudar as pessoas a realmente viverem uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, mas de acordo com o que Deus pede da gente. Show de bola. Bacana. Falar isso. Só dando um complemento com relação a um dos princípios desse podcast, né? Que o nome em si ele já é bem sugestivo, né? Nome Tribos, né? Já fala de uma variedade, no caso de culturas, uma variedade de pessoas. Então, um dos nossos intuitos com esse projeto é justamente isso, a gente fazer uma mesclagem, né? Não é um projeto da Nova Aliança, não é nada assim, né? É algo que nasceu dentro da nossa igreja, mas o nosso foco principal é a gente disseminar, no caso, conhecimento, disseminar informação para todo tipo de igreja, para todo tipo de tribo. Sim, né? É verdade. É um dos nossos princípios, nós temos isso hoje como cristão. Bacana. Show de bola. Pra gente finalizar, eu quero perguntar a expectativa. Vamos começar pelos nossos... a expectativa. Pra gente tomar água, né? Vamos arrumar uma desculpa. Vamos perguntar tomar água, qual a sua expectativa, Leis, para esse podcast? Pra gente finalizar com chave de ouro aqui, uma palavra de cada um. Bom, minha expectativa é a gente alcançar muitas pessoas, né? Como é um dos nossos princípios, né? Levar a palavra, levar conhecimento, né? E algo que eu já até comentei aqui agora há pouco com os meninos, né? Que esse projeto, eu acredito que seja um projeto que vai ser bem disruptivo, porque a gente aqui está começando agora, a gente não tem nada parecido aqui ainda, né? Então a gente acredita muito que esse seja um projeto bastante em potencial. Então eu estou depositando, digamos que muitas fichas nesse projeto, né? Porque eu acredito que as pessoas que vão passar por aqui vai deixar, né, muitas mensagens bacanas que para quem ouvir e para quem vê essa mensagem, né, vai extrair algo de bom, vai começar a colocar algo em prática. Então, na minha, digamos que minha grossa visão aqui seria basicamente isso, né? A gente procurar disseminar um pouco mais de informação e ao mesmo tempo colocando homens e mulheres de Deus à frente, levando essa informação para essas pessoas. Show de bola. Show de bola. Luiz Afonso. Cara, é incrível, né? Pensando aqui no Pastor Alisson, ele falando agora há pouco, a gente lembra. Pastor Alisson que fala muito sobre empreendedorismo, a gente tem uma parte lá importante, fala assim. Uma parte importante é o networking, né? São as pessoas que você conhece e o que você pode fazer por elas e o que elas podem fazer por você para te ajudar. E aqui vai acontecer um networking aqui toda vez. Porque a gente vai trazer uma pessoa para sentar numa cadeira e aprender com essa pessoa. Então, eu conheço pessoas que queriam muito sentar com você para aprender. Eu conheço pessoas e assim, eu conheço mesmo. É grande, pessoas que querem, quarta-feira, que querem sentar com o pastor Bruno para conversar. Tem gente aqui que paga pela hora do Leilson. Entendeu? Então, a gente precisa entender que esse momento aqui vai ser onde a gente vai aprender com pessoas assim, extraordinárias. Quem não quer, como vocês falaram, quem não quer aprender com o pastor Marcos, pastor
Posso falar o outro nome? Eita. Será? Eita. Quem não quer aprender com o pastor Ricardo? Quem não quer aprender com o pastor Nonato? A gente vai trazer essa galera aqui pra ensinar a gente com coisas simples do dia a dia. Pessoas de outras como a gente igrejas falou. também que Sim, virão, pessoas né? de outras e igrejas. assim, um negócio legal também é que muitas vezes a gente pensa que só o outro sabe, né? Eu tô trazendo um monte de experiência minha aqui. Tá parecendo até que eu sou o convidado hoje, né? Mas bora lá. Eu me lembro que eu me dei conta do quanto é importante quanto a gente, às vezes, é importante para uma outra pessoa e não sabe. Por exemplo, eu me lembro de um dia, no encontro de criança, alguém ter me falado que uma criança, ela tinha comentado com ela que o sonho dela para aquele encontro era ser meu amigo. Ser minha amiga. Naquela hora eu parei assim, caraca, como assim? É tão importante assim? Então, muitas vezes a gente tem esse desejo. Pô, eu queria 1 hora de conversa com fulano de tal e não consegue. E aqui a gente vai conseguir. Então, bem legal mesmo, Luiz. Qual a sua expectativa? A minha expectativa é fugir do óbvio. Muitas vezes a gente já conhece aquilo da pessoa que, vamos dizer assim, é o fácil, é o que a gente aprende quando vê, quando imagina a rotina. Aqui é a expectativa que a gente tem para fugir de óbvio. Chegar em um pastor que a gente já admira e falar assim, pastor, como é que o senhor faz quando fulana de tal tá irritada dentro de casa? E assim, pastora, como é que você faz quando o pastor não se organiza? Então, a gente fugir do óbvio, daquilo que é o dia a dia, começar a conhecer um pouco mais da pessoa, né? E aí eu acho que fugindo do óbvio a gente consegue descobrir muitos segredos para a vida. E o seu? Benção demais. Minha expectativa é alcançar corações, né, espaços vazios que tem nos corações, nas vidas, né, em tantos lugares. A gente caminha com Jesus, né? E a especialidade dele é tomar de conta de todos os lugares, né? E mudar a história de muita gente. Então, tenho certeza que daqui sairão ótimas histórias, novas amizades, um conhecimento pessoal, espiritual, mercado de trabalho em todas as áreas. Todas as áreas, né? Na verdade, e vai ser bênção. Então, vai ser show. Queremos agradecer vocês, agradecer todo mundo, aí o Marcos também que tá aí na produção aí junto com a gente. Aí, o Marcos sem é ele, show. meu amigo, tudo Show trava. de bola. O homem é importante. Então tamo junto, pessoal. Tamo Esse junto. aqui é o Até o próximo, né? primeiro episódio, próxima semana, se Deus quiser. Revela ou não revela o nome? Eu acho melhor deixar o suspense. Deixa o Vamos suspense. deixar o suspense. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Começo de uma parceria. Nós vamos revezar aqui nessa mesa aqui com os nossos apoios. A equipe aí do suporte quer falar alguma coisa para finalizar? Só para lembrar que os vídeos vão sair toda quarta-feira, né? Então, toda quarta vai ter vídeo. E aí a gente vai estar sempre postando, sempre colocando aqui, atualizando o pessoal lá. Fala também o pessoal vai falar aqui também do nosso Instagram, vai falar também dos horários que a gente vai postar. Vai ser toda quarta-feira às 19 horas, a gente vai postar. Quem quiser acompanhar mais um pouquinho, acompanha lá pelo nosso Instagram, acompanha pelas nossas redes sociais. Pastor Bruno vai deixar bem claro aí. Show de bola, então. Então, já pode curtir, já pode compartilhar, já pode comentar para que o YouTube saiba, né, e entenda que esse assunto é relevante e Como que a gente possa alcançar novas pessoas. Como diz no novo linguajar, dá uma grama de moralzinha pra gente, né? Valeu, gente. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima, hein? Deus abençoe, tamo junto.